Essas seriam suas férias dos sonhos. Sol quente, uma ilha paradisíaca, um começo maravilhoso para o novo caminho de um casal que havia se casado apenas alguns dias antes. Infelizmente, sua lua de mel se transformou em uma história cheia de tristeza e tragédia, pois um deles não voltou vivo. Michaela McAreavey era a única filha da família Hart. Nasceu na Irlanda, na véspera de Ano Novo de 1983, e desde pequena foi criada em um ambiente esportivo. Seu pai era gerente de um conhecido clube de futebol do condado de Tyrone, o que fez com que toda a família estivesse próxima do mundo do futebol. No entanto, sua vida profissional estava ligada à educação. Ela trabalhava como professora de língua irlandesa em uma pequena vila na Irlanda. Também ensinava religião na Academia Católica de São Patrício para adolescentes, onde também liderava um programa que incentivava os jovens a se absterem de álcool. No dia anterior ao seu aniversário, em 30 de dezembro de 2010, Michaela se casou com o amor da sua vida, John, de 30 anos, e adotou o sobrenome dele, tornando-se Senhora McAreavey. John trabalhava com contabilidade e, nas horas vagas, jogava futebol. Foi através do esporte que se conheceram. O fato de eles jogarem um time adversário não foi um problema para ninguém. Eles decidiram juntos que não iriam morar juntos antes do casamento. Por isso, estavam muito empolgados com a lua de mel que se aproximava. Ficaram noivos exatamente 2 anos antes, e desde então passaram seu tempo livre planejando a cerimônia e a viagem dos sonhos. Após o retorno, finalmente iriam morar juntos. Sentiam que essa espera tornaria a nova experiência ainda mais emocionante. Eles partiram para a lua de mel logo após o casamento. O primeiro destino foi Dubai, onde passaram a primeira semana de janeiro, mas o destino principal era Maurício, o ponto alto da viagem. Michaela sempre sonhou em visitar o local. Depois de pesquisar várias ofertas e opiniões, ela escolheu férias no Hotel Legends, no estilo all-inclusive, com todas as refeições e atividades pagas. O Legends é um grande resort 4 estrelas em uma pequena vila de pescadores. Tem uma praia particular, vários restaurantes, pubs e piscinas. No ano anterior, tinha sido escolhido o destino número 1 entre os recém-casados irlandeses, o que só os confirmou que tinham feito uma boa escolha. Durante a viagem, eles tinham o hábito de, ao chegarem ao hotel, verificar se havia possibilidade de serem acomodados em um quarto melhor do que o originalmente reservado. Se houvesse quartos disponíveis, às vezes os recepcionistas eram generosos e ofereciam algo extra. Quando, no sábado, 8 de janeiro de 2011, chegaram à ilha e perguntaram sobre essa possibilidade, souberam que não haveria problema. Eles conseguiram um apartamento melhor e nunca viram o quarto original. Receberam 2 chaves magnéticas para o quarto 1025 e foram se instalar. Hoje, John se pergunta se, caso não tivessem pedido para trocar de quarto, sua esposa ainda estaria viva. 2 dias depois, em 10 de janeiro, os recém-casados já estavam aproveitando ao máximo o luxo do resort. John começou o dia com uma aula de golfe, enquanto Michaela preferiu tomar sol e relaxar com um bom livro. Depois, eles nadaram na piscina por cerca de 1 hora até que ficaram com fome. Já era hora do almoço, e a piscina estava situada ao lado do restaurante, que permitia que os hóspedes fizessem pedidos sem sair da água. Chamaram o garçom e fizeram seus pedidos. 15 minutos depois, quando a comida estava pronta, saíram da piscina, se secaram rapidamente e sentaram-se em uma mesa ao ar livre. Michaela tinha o hábito de, após cada refeição, tomar chá e comer algo doce. No entanto, dessa vez, pediu apenas chá ao garçom, pois estava com vontade de comer uma barra de chocolate que tinha deixado no quarto. John se ofereceu para ir buscar, mas Michaela recusou. O apartamento deles não estava longe, e ela não queria incomodá-lo novamente, pois algo semelhante tinha acontecido no dia anterior. Eles estavam jantando em outro restaurante, muito mais distante do quarto 1025, e foi John quem voltou ao quarto para pegar doces para ela. Enquanto esperava pela esposa, John tirou algumas fotos com o celular e assistiu a um trecho de um filme. Mas, quando o chá começou a esfriar e Michaela ainda não havia voltado, ele começou a se perguntar por que estava demorando tanto. Levantou-se da mesa e foi verificar. Ao chegar ao apartamento, percebeu que não havia levado a chave magnética, então teve que bater na porta e esperar que Michaela abrisse. O quarto ficava no térreo, e era possível acessá-lo de 2 maneiras: pela porta principal do corredor, que se abria com a chave magnética, ou pelas portas de vidro duplas da varanda, que davam para a praia. Quando ninguém respondeu às batidas, ele foi verificar se conseguia entrar pelas portas da varanda, mas elas também estavam trancadas, e, ao olhar para dentro,
não viu Michaela em lugar algum. Ele voltou para a área da piscina, onde tinha deixado sua bolsa, e começou a procurar pela chave, mas não a encontrou em lugar nenhum. Sem muita escolha, foi até a recepção do hotel para pedir um duplicado da chave. No entanto, não lhe foi dada uma cópia, mas um mensageiro do hotel o acompanhou até o quarto 1025 e o abriu com sua própria chave. Foi então que o pior pesadelo de John começou. Michaela estava deitada na banheira, parcialmente submersa na água, que ainda estava correndo. Mas já era tarde demais para salvá-la. Seus lábios estavam azuis, seu corpo estava frio, e havia vários arranhões, escoriações e hematomas visíveis, especialmente no pescoço. Exames posteriores mostraram que o agressor havia estrangulado Michaela com as mãos nuas, pressionando seu antebraço contra sua clavícula com tanta força que quebrou seu osso. O médico estimou que tudo durou cerca de 2 minutos. Materiais sob as unhas de Michaela indicaram que ela lutou para se defender. Depois que tudo acabou, ela foi jogada na banheira, e a água foi aberta na tentativa de apagar vestígios importantes. Como costuma acontecer nesses casos, o primeiro suspeito foi o marido. Não foi diferente desta vez. De acordo com o relato de John, ele foi algemado e levado de jipe do hotel para um prédio abandonado. Lá, os policiais tiraram sua camisa e examinaram cuidadosamente se havia sinais de luta em seu corpo, como arranhões ou hematomas recentes. Depois, ele foi deixado sozinho por cerca de 5 horas. Finalmente, após prestar depoimento, ele foi excluído do círculo de suspeitos e levado de volta ao hotel, onde uma enfermeira ficou ao seu lado durante toda a noite. O funeral de Michaela ocorreu exatamente uma semana após sua morte, na segunda-feira, 17 de janeiro de 2011. No aeroporto de Belfast, havia muitas pessoas, incluindo sua família e amigos, quando o avião com seu caixão finalmente aterrissou em território irlandês, na hora do almoço. John também voltou para casa no mesmo voo. Multidões de enlutados alinharam-se ao longo do trajeto do aeroporto, desejando acompanhá-la em sua última jornada até sua casa. A morte misteriosa de uma jovem professora e esposa, que nunca teve a chance de aproveitar sua felicidade, recebeu muita atenção, especialmente na Irlanda, e todos exigiam a captura dos culpados. O fato de ela ser filha de um gerente de um clube de futebol muito conhecido também teve um papel importante. Além disso, o caso chamou a atenção de outras mídias internacionais, pois foi o primeiro caso de assassinato de um turista nas Ilhas Maurício. Por isso, no velório tradicional irlandês, além dos parentes mais próximos de Michaela, também estavam presentes um cardeal, muitos ministros e importantes representantes do mundo esportivo. Seu funeral ocorreu na mesma igreja onde ela havia se casado menos de 3 semanas antes. Milhares de enlutados compareceram, desejando expressar seu apoio e apresentar suas condolências à família. Enquanto isso, praticamente logo após o crime, a polícia mauriciana formou uma equipe especial designada para lidar com o caso de Michaela McAreavey. Essa equipe foi formada dentro da Major Crime Investigation Team, composta pelos detetives mais experientes do país. Como John já havia sido excluído do círculo de suspeitos, a unidade concentrou-se em reconstituir passo a passo o que exatamente aconteceu desde o momento em que Michaela se levantou da mesa do restaurante até o momento em que o mensageiro do hotel abriu a porta do quarto 1025 para John. Eles precisavam resolver o mistério dos 46 minutos cobertos de mistério, das 14 horas e 40 às 15 horas e 26, e conseguiram fazer isso em um dia. Vamos agora acompanhar o que foi descoberto. O gerente do restaurante do hotel, onde o jovem casal almoçou, confirmou que Michaela pediu um chá às 14 horas e 40. Essa hora foi registrada no pedido recebido pelo garçom. Quando o garçom trouxe o chá à mesa 4 minutos depois, Michaela já não estava mais lá. John pediu para que deixassem a xícara e disse que sua esposa voltaria em breve. Ele esperou na mesa por cerca de 15 minutos antes de assinar a conta e sair. O recibo indicava a hora de 15 horas e 10. 5 minutos depois, John foi capturado por câmeras de segurança do hotel, conversando com o recepcionista e pedindo uma cópia extra da chave do quarto, pois havia deixado a sua. O mensageiro do hotel abriu a porta para ele às 15 horas e 26. Michaela já estava morta naquele momento. A polícia determinou que Michaela entrou no quarto às 14 horas e 44, cerca de 4 minutos depois de ter pedido chá no restaurante. Essa hora foi registrada pela memória das portas, que registraram o uso da chave magnética dela. Mas havia algo que preocupava muitos investigadores. 2 minutos antes, alguém já havia entrado no quarto. Essa pessoa usou uma chave magnética geral, que não estava atribuída a uma pessoa específica, mas sim ao pessoal de limpeza como um todo. Essa chave funcionava como uma chave mestra,
que podia abrir várias portas no hotel. Por padrão, essa chave deveria ser armazenada em uma sala trancada e apenas funcionários autorizados deveriam tê-la. Nesse caso específico, descobriram que ela havia sido substituída por uma réplica, e a original nunca foi encontrada. A investigação revelou que havia uma quadrilha operando no hotel, roubando os hóspedes quando estes estavam fora de seus quartos. Os envolvidos incluíam faxineiros e seguranças, e o que deveria ter sido mais um roubo rotineiro no apartamento 1025 em 10 de janeiro acabou se transformando em uma tragédia por um golpe do destino. O casal McAreavey deveria ainda estar no restaurante, mas Michaela voltou ao quarto inesperadamente, surpreendendo os ladrões recém-chegados. Em pânico, eles tiraram sua vida para não serem descobertos durante o roubo. Com base nisso, ocorreram as primeiras, e bastante espetaculares prisões. Já nas primeiras 24 horas, 3 pessoas foram detidas, 2 funcionários da limpeza e o supervisor deles, e, dentro das próximas 24 horas, 2 delas foram acusadas de homicídio. Sei que os nomes que estou prestes a mencionar podem ser um pouco difíceis de lembrar, mas é importante que vocês os tenham em mente, pois eles aparecerão repetidamente nessa história. Entre os presos estava Ray Tekoe, de 32 anos, cujos depoimentos convenceram os investigadores da decisão de prender os outros 2. Tekoe relatou que em 10 de janeiro encontrou outros 2 funcionários, o também faxineiro Avina Treboovon, de 32 anos, e o supervisor do andar, seu chefe, Sandip Moneia, de 43 anos. Ambos estavam discutindo em voz alta sobre o fato de que havia um aviso de "não perturbe" pendurado na porta do apartamento 1025. Esses avisos são frequentemente colocados por hóspedes que, por vários motivos, preferem que o serviço de limpeza não entre em seus quartos. Apesar disso, o supervisor Moneia decidiu verificar se poderia entrar no quarto. Ele bateu na porta e, quando ninguém respondeu, entrou com Avina. Tekoe, intrigado pelo comportamento estranho dos colegas, foi ver o que estava acontecendo e, ao parar em frente à porta, ouviu gritos de uma mulher pedindo socorro. No entanto, assustado, em vez de acionar o alarme, ele se escondeu em uma sala próxima por alguns minutos. Logo depois, viu seus colegas saindo, um deles enxugando a água do rosto. Ambos estavam suados e nervosos e se afastaram em direções opostas. Logo depois, tudo aconteceu muito rápido. John entrou no quarto com um funcionário do hotel e começou a gritar ao ver sua esposa, e muitas pessoas correram para ajudar. Inicialmente, Ray Tekoe foi acusado de não prestar socorro a Michaela, mas, em troca de um depoimento detalhado, as acusações foram retiradas e ele recebeu imunidade, tornando-se uma testemunha-chave no caso de homicídio. Os depoimentos anteriores de John também corroboraram o comportamento estranho de Avina naquele dia. Em 10 de janeiro, ele foi designado como responsável pela limpeza do apartamento 1025. John disse que, antes de ele e sua esposa irem à piscina, quando voltava de uma partida de golfe matinal, encontrou Avina em frente ao seu quarto. Treboovon perguntou se poderia limpar o quarto deles. John pediu que ele voltasse em cerca de 5 minutos e entrou no quarto. Quando o casal saiu para a piscina alguns minutos depois, o faxineiro fez a mesma pergunta novamente. Isso pareceu um pouco estranho para John, até um tanto insistente, mas ele não se preocupou com isso até os eventos trágicos posteriores. Normalmente, o serviço de limpeza em grandes hotéis procura trabalhar sem ser notado pelos hóspedes. Na avaliação dos investigadores, isso apenas reforçou a hipótese de que tanto Treboovon quanto Moneia entraram no quarto com a intenção de roubar. As perguntas de Avina foram apenas para garantir que ninguém estivesse lá dentro. Infelizmente, Michaela voltou inesperadamente para pegar uma barra de chocolate. À luz do exposto, ambos foram acusados de assassinar Michaela McAreavey, de 27 anos, o que poderia resultar em até 60 anos de prisão. Nenhum deles, no entanto, confessou os crimes de que foram acusados. O julgamento começou nas Ilhas Maurício 16 meses depois, em 22 de maio de 2012. Foi amplamente coberto pela mídia, especialmente pela BBC na Irlanda. Inicialmente, estimava-se que duraria menos de 10 dias, mas se prolongou por 8 semanas, tornando-se um dos julgamentos mais longos da história da ilha. No entanto, as deliberações do júri de 9 membros foram surpreendentemente curtas. Após apenas 2 horas, o júri emitiu um veredicto unânime. Avina Treboovon e Sandip Moneia foram considerados inocentes. Isso aconteceu porque seus advogados se prepararam muito bem para o julgamento e expuseram uma série de irregularidades por parte da polícia. Havia tantas falhas na investigação e nas conclusões do promotor que eles conseguiram sem dificuldade semear dúvidas sobre a culpa dos acusados. E, como sabemos,
Para haver condenação, a culpa deve ser provada além de qualquer dúvida razoável. Os advogados argumentaram que a polícia não encontrou nenhuma prova direta ligando os acusados ao crime. Em outras palavras, a acusação era puramente circunstancial, e as circunstâncias eram de qualidade duvidosa. O promotor decidiu acusá-los de assassinato com base apenas no depoimento de uma pessoa, Ray Tekoi, e na confissão inicial de culpa de Treboovon. Como se verificou, Avina confessou ter tirado a vida de Michaela logo após sua prisão. No entanto, o problema foi que, alguns meses antes do julgamento, ele já havia retirado a confissão. Segundo ele, a confissão foi forçada pelos policiais, que usaram violência física contra ele, incluindo até afogamento simulado. Esse não seria o primeiro caso em que a equipe de investigação de crimes graves, da Polícia das Maurícias, utilizava tais práticas contra detidos. Não é preciso ir longe. Em maio de 2022, vazaram gravações mostrando os métodos que essa equipe utilizava para obter depoimentos. Em uma delas, por exemplo, a polícia é vista aplicando um taser nas genitálias de um homem preso. No caso de não haver gravações dos interrogatórios, é difícil dizer o que realmente aconteceu neste caso, pois temos uma palavra contra outra, mas o promotor citou relatórios feitos independentemente por 2 médicos que examinaram Avina enquanto ele estava detido. O primeiro o examinou em 12 de janeiro, um dia após a prisão, e avaliou seu estado geral de saúde como bom. Nem o rosto nem o abdômen mostravam sinais de qualquer lesão. 2 dias depois, ele foi examinado por um otorrinolaringologista, que, embora tenha encontrado uma perfuração no ouvido esquerdo, considerou que foi causada por uma infecção comum. O médico também perguntou a Avina se ele tinha sofrido alguma lesão, mas recebeu uma resposta negativa. Além disso, Moneia supostamente conseguiu provar que estava conversando ao telefone com sua irmã no momento exato da morte de Michaela. Portanto, ele não poderia estar envolvido no roubo, muito menos em uma briga com outra pessoa. O advogado também citou os resultados dos testes de DNA das amostras coletadas do corpo e do quarto 1025, que não mostraram compatibilidade com os perfis de DNA dos acusados. Nunca foi determinado a quem pertenciam as 4 impressões digitais encontradas pelos investigadores. Uma estava nos óculos de sol sob a pia do banheiro, 2 nas portas que levavam ao corredor e uma na cortina que separava o banheiro do quarto. No entanto, deve-se lembrar que era um quarto de hotel, onde os hóspedes rotacionavam frequentemente, então a presença de várias impressões digitais não surpreende, especialmente em lugares como portas ou cortinas. Além disso, quando John começou a chamar por ajuda, várias pessoas, como outros hóspedes ou funcionários do hotel, entraram na sala e podem ter contaminado acidentalmente a cena do crime. Foi aí que se descobriu que a Polícia das Maurícias não havia se empenhado em interrogar testemunhas potenciais ou em coletar material genético ou impressões digitais delas para comparação. Os hóspedes dos quartos vizinhos ao apartamento 1025, assim como aqueles que estavam no restaurante da piscina, as enfermeiras e o médico do hotel, que cuidaram de John após a morte de Michaela, bem como outras pessoas presentes no hotel naquele momento, nunca foram investigados. Também nunca foi verificado se alguma dessas pessoas tinha antecedentes criminais, o que poderia ligá-las ao caso da morte de Michaela. O chefe da equipe principal de investigação, confrontado com essas descobertas, admitiu que muitos dos hóspedes do hotel, que poderiam ser testemunhas potenciais, já haviam deixado a ilha antes que os policiais pudessem coletar suas impressões digitais ou interrogá-los. Ele também justificou dizendo que a polícia teve dificuldades em se comunicar com os representantes do hotel. Aparentemente, eles não conseguiram acesso a certas informações porque o hotel não queria cooperar. No entanto, mesmo que tivessem conseguido realizar essas tarefas de forma correta e completa, ainda seria fácil questioná-las, pois ficou claro que ninguém se preocupou em preservar a cena do crime. Muitas pessoas entravam e saíam do apartamento 1025 sem supervisão ou registro. Alguns queriam apenas ver o que havia acontecido, enquanto outros queriam consolar John ou de alguma forma ajudá-lo, o que poderia levar à perda ou contaminação de provas importantes. Com toda essa confusão e caos, também não se pode excluir com 100% de certeza a possibilidade de plantação de evidências. Sabemos que Michaela foi encontrada às 15h26, e os primeiros policiais chegaram ao local apenas meia hora depois. Levou mais 1 hora para proteger o quarto 1025 com uma fita especial. Portanto, por 1h30, houve total liberdade no local. Mesmo assim, algo conseguiu ser preservado. Falo de 40 itens que poderiam fornecer informações valiosas. Digo poderiam, pois nunca foram analisados pela equipe de medicina forense, então não se sabe que valor informativo eles tinham. É um ponto muito interessante, pois,
Se todo o processo foi circunstancial e baseado apenas no depoimento de uma testemunha ocular e em uma confissão supostamente forçada, então por que as provas materiais, que poderiam trazer informações importantes para o caso, foram ignoradas? Por que o promotor, não tendo nenhuma impressão digital ou amostra de DNA dos acusados, desistiu da possível obtenção de provas sólidas? 3 possibilidades me vêm à mente: grande audácia, enorme pressão de todos os lados para estabelecer rapidamente os culpados, ou consciência de que essas evidências não confirmariam a culpa dos acusados ou até indicariam outra pessoa. Entre esses itens estava, entre outras coisas, um cinto masculino que definitivamente não pertencia a John. De quem era e por que estava lá? O problema surgiu com a carteira. Assumiu-se que Michaela começou a gritar assim que entrou no quarto ao ver um dos ladrões segurando a carteira na mão. Mesmo assim, a carteira não foi examinada quanto a eventuais impressões digitais ou vestígios de DNA, e foi devolvida a John menos de 24 horas após a morte de sua esposa. Se acredita-se que tudo isso foi apenas uma tentativa de roubo que se transformou em tragédia, por que essa prova-chave não foi analisada? Parece que a carteira é uma das primeiras coisas que um ladrão tentaria revistar ou levar consigo. A probabilidade de haver nela vestígios importantes é muito alta. Tudo isso levou a uma enorme indignação tanto de mauricianos quanto de irlandeses. Os irlandeses acreditavam profundamente na culpa dos acusados, na versão dos eventos apresentada pelo promotor e no depoimento da testemunha ocular. Eles não entendiam por que os 2 homens foram absolvidos. Por outro lado, a comunidade mauriciana tinha uma opinião completamente diferente. Eles acreditavam que as autoridades haviam conduzido uma investigação superficial, sem se esforçar para descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu no quarto 1025. Para eles, foram encontradas as vítimas expiatórias, 2 pobres faxineiros, fáceis de acusar e incriminar no assassinato. Nenhum deles tinha recursos nem conhecimento suficiente para se defender adequadamente, e a polícia, assim, conseguiu resolver o caso com eficiência, provando que Maurício é um estado de direito, onde todos os serviços funcionam corretamente. A polícia fez exatamente o que dela se esperava, conduziu a investigação, identificou os culpados, houve um julgamento. No entanto, ninguém previu que não haveria condenação. Com sua abordagem do caso, assim que identificaram os culpados, e digo culpados entre aspas, no final se fecharam para todas as outras possibilidades e pararam de procurar e verificar outros suspeitos potenciais. Dessa forma, as pessoas realmente responsáveis pela morte de Michaela ficaram fora de qualquer interesse investigativo. Por que a polícia poderia ter agido dessa forma? Para não prejudicar o turismo. O caso de Michaela foi muito comentado pela imprensa estrangeira, então as autoridades estavam sob muita pressão para demonstrar eficiência em resolvê-lo, especialmente porque era o primeiro caso de assassinato de um turista nesse país. O interesse, portanto, era enorme de todos os lados, inclusive dos mauricianos, para quem o turismo é um dos principais pilares da economia. Allegedly, o próprio primeiro-ministro teria exercido pressão sobre a polícia para que ela resolvesse rapidamente o caso de Michaela. A absolvição de Trebovan e Moneia desencadeou na Irlanda uma campanha pedindo boicote ao setor turístico mauriciano. Alguns operadores retiraram até mesmo ofertas de viagens para Maurício, especialmente para o Hotel Legends. As férias na paradisíaca ilha do Oceano Índico começaram a ser associadas por muitos irlandeses a um grande perigo. Em jogo estava, portanto, a reputação não apenas do próprio hotel, que foi o centro dos eventos, mas principalmente a reputação global do país, que por anos havia sido visto como um destino de viagem exclusivo. Não mais de 3 meses antes da morte de Michaela, durante a cerimônia do World Travel Awards em Londres, Maurício foi reconhecido como o melhor destino insular do mundo. A importância desse aspecto é indicada pelas palavras do próprio juiz da Suprema Corte, que se dirigiu ao júri, pedindo que, ao proferir seu veredito, não se preocupassem com seu impacto na reputação do país. Ele lembrou aos 6 homens e 3 mulheres que eles não eram políticos e que a proteção da imagem do país não lhes cabia. Vou citar um trecho de sua declaração. Disseram-lhes que isso teria consequências internacionais e afetaria a imagem de Maurício. Esse não é o seu papel. Vocês não devem se guiar por isso, não são políticos, devem se basear no que aconteceu. O veredito de absolvição foi anunciado em 12 de julho de 2012 e foi um momento extremamente emocional para todos. Ambos os acusados romperam em lágrimas, e seus parentes se levantaram gritando em delírio. As multidões reunidas diante do tribunal gritavam em alegria, e quando os advogados de defesa saíram do prédio, foram levantados nos ombros e carregados pela escada por uma multidão exultante. A comunidade literalmente pulava de alegria. Pouco depois,
o governo de Maurício emitiu a seguinte declaração: o governo e o povo de Maurício entendem e continuam a compartilhar o luto e a angústia das famílias Hart e McAreavey. O governo está considerando todas as opções para novas ações neste caso, a fim de levar os responsáveis por esse crime hediondo à justiça. As autoridades turísticas de Maurício também ressaltaram rapidamente que o assassinato da senhora McAreavey foi um incidente isolado e que permanecer na ilha é seguro. Declarações também foram emitidas pelas famílias de Michaela e John. Como era de se esperar, ambas expressaram profunda decepção com os vereditos. Mas o caso não terminou por aí. Mais algumas coisas aconteceram. Antes de tudo, a investigação sobre a morte de Michaela foi reaberta várias vezes. A primeira vez, apenas 10 dias após a divulgação do veredicto. A lei em vigor em Maurício também foi alterada. Anteriormente, dizia que uma pessoa previamente absolvida não poderia ser julgada novamente pelo mesmo crime, independentemente das circunstâncias. Agora, no entanto, é possível apresentar nova acusação e realizar um novo processo judicial, se surgirem novas evidências. Por isso, em abril de 2017, a família de Michaela, junto com John, ofereceu uma recompensa de 2 milhões de rúpias mauricianas por quaisquer informações sobre os trágicos eventos do Hotel Legends. Esse valor representava na época quase o dobro do salário anual médio na ilha, e, embora seja raro usar esse tipo de recompensa em Maurício, esperava-se que isso quebrasse o impasse que durava 7 anos. Então chegamos a 1º de outubro de 2021, quase 11 anos após a morte de Michaela. Apenas alguns meses após a reabertura da investigação, a polícia recebeu o registro de desaparecimento da testemunha-chave, Rasa Tekoy, de 43 anos. Ele era o mesmo que recebeu imunidade em troca de testemunho incriminando Trebo Ovon e Mooneya. Apenas 2 dias depois, a mídia informou que o corpo de Rasa havia sido encontrado em um terreno abandonado, a pouco menos de 10 quilômetros do Hotel Legends, próximo à sua bicicleta. As primeiras perícias indicavam que o homem havia se enforcado em uma árvore. No entanto, os investigadores não excluíram definitivamente a ação de terceiros, então iniciaram uma investigação para determinar exatamente o que aconteceu. O simples fato de Tekoy ser a testemunha-chave em um caso de assassinato ainda não resolvido sugeria a possibilidade de alguém tê-lo ajudado a ir para o outro mundo. Muitas pessoas não acreditavam no depoimento de Tekoy. Em particular, há dúvidas sobre o depoimento de outro funcionário do hotel, o camareiro, que acompanhou John até seu quarto e abriu a porta para ele. Ele foi o único a declarar que as portas da varanda que davam para a praia estavam abertas naquele momento. Se assim fosse, eventuais perpetradores poderiam ter usado essa saída para fugir. Momentos antes, elas estavam fechadas. Caso contrário, John não teria se incomodado em ir à recepção e simplesmente entrado por lá. Alguém deve tê-las aberto de dentro do quarto, durante os poucos minutos em que John não estava por perto. Se os criminosos fugiram pelas portas da varanda, Tekoy não poderia ter visto os acusados saindo pela porta principal do quarto 1025. No entanto, é difícil dizer como foi na realidade, pois é uma questão de palavra contra palavra. O depoimento do camareiro foi registrado logo após o incidente e, depois disso, simplesmente foi esquecido. Ele nunca foi chamado a testemunhar no tribunal. A polícia explicou anos depois que nunca conseguiu localizá-lo. Curiosamente, os repórteres da BBC conseguiram encontrá-lo posteriormente, mas o homem não quis comentar o caso. É possível que ele simplesmente tenha se enganado inadvertidamente em seu depoimento. A situação que o surpreendeu definitivamente não era rotineira, e certamente havia muito estresse e caos envolvidos. Ele pode não ter prestado atenção a detalhes como se as portas da varanda estavam abertas ou fechadas. Então, será que Ray não disse a verdade e apenas inventou seu depoimento em troca de sua liberdade? Talvez ele não tenha conseguido lidar com o fardo que carregava por todos esses anos e tenha decidido deixar este mundo. Em um dos materiais da BBC, os repórteres entrevistaram um homem que morava nas proximidades, que admitiu que, por causa do envolvimento nesse caso, a comunidade local não apenas perdeu o respeito e a confiança em Rasa, mas até o perseguiu por causa disso. Será que esse estigma o levou ao pior? A investigação sobre esse caso provavelmente ainda não terminou, ou pelo menos não há informações públicas sobre isso. O último avanço parece ter sido a prisão de Dasen Narayanen, ocorrida em 29 de março de 2022, ou seja, 11 anos após a morte de Michaela. Supostamente, novas evidências surgiram. Esse nome ainda não havia sido mencionado neste episódio, mas os investigadores o conheciam desde o início. Dasen tinha 28 anos quando Michaela morreu e era segurança do Hotel Legends. Segundo os investigadores,
Ele era um dos membros do grupo de ladrões que roubava os quartos dos hóspedes naquela época. Uma semana após os trágicos eventos, ele chegou a ser preso e acusado de participar de um complô de roubo. Mas essa não é a única coisa que o liga ao caso de Michaela. Há pelo menos mais 2 aspectos. Primeiro, vocês se lembram quando eu disse que os testes de DNA realizados durante a investigação não revelaram conexão com Treboovon e Moneia? Bem, eu não mencionei que esses mesmos testes apontaram uma correspondência com outra pessoa, Dasen Narayanen. O material genético dele foi encontrado em uma toalha proveniente do apartamento 1025. Na época, a polícia aceitou suas explicações e não se concentrou mais nele. Quando John começou a chamar por ajuda após encontrar Michaela, Narayanen, que estava fazendo sua ronda perto dali, ouviu e correu para ajudar. Ele entrou no quarto e, ao ver o que estava acontecendo, sem pensar nas consequências, pegou uma das toalhas e a deu a John, para que ele a colocasse embaixo da cabeça de sua esposa. Em segundo lugar, eu também mencionei que, 2 minutos antes da entrada de Michaela no quarto, alguém entrou usando um cartão magnético não atribuído a ninguém específico, mas apenas ao serviço de limpeza em geral. Esse cartão não deveria ter sido usado, pois deveria estar guardado em uma sala de segurança trancada. No entanto, um substituto foi colocado no lugar. E justamente nesse substituto também foram encontrados vestígios de DNA de Dasen Narayanen. Além disso, ele admitiu, durante o interrogatório, que entregou o cartão mestre verdadeiro a Moneia. Posteriormente, ele retratou esse depoimento, alegando que foi forçado pela polícia. E, embora seja difícil acreditar, Dasen Narayanen não foi convocado como testemunha durante o julgamento de Treboovon e Moneia. Michaela desfrutou do casamento por apenas 12 dias antes que alguém decidisse acabar com sua vida. Este ano, já se passaram 12 anos desde sua morte, e ninguém foi responsabilizado. John já se casou novamente e até se tornou pai, mas ainda não desiste e continua lutando para levar o caso à justiça. O procurador-geral de Maurício também enfatiza que as autoridades da ilha não desistiram e que a investigação continua em andamento. E tudo indica que ela gira constantemente em torno das mesmas pessoas. Surpreendentemente, nesta história, 3 pessoas, ou na verdade 4, se entrelaçam de diversas maneiras. O faxineiro Avina Treboovon, seu colega Haitekoi, o chefe dele Sandip Moneia e o segurança Dasen Narayanen. O camareiro que acompanhou John até seu quarto em busca de Michaela também testemunhou ter visto todos eles nas proximidades do apartamento 1025 naquela época. Pode ser uma coincidência, mas, admitam, bastante incomum. É verdade que muitas vezes cometemos erros quando queremos administrar a justiça de maneira muito rápida. Por fim, tenho mais 2 informações que não consegui incorporar bem a esta história, mas que quero compartilhar com vocês, pois podem ser interessantes. John e seus parentes processaram o Hotel Legends. Eles conseguiram chegar a um acordo, pelo qual o hotel concordou em pagar-lhes uma indenização de 1,6 milhão de libras. Já Treboovon está exigindo uma indenização de cerca de 1,5 milhão de libras por enorme trauma moral causado pelas torturas aplicadas pela polícia durante 18 meses.